Fala galerinha do canal, tudo perfeito? Aqui é Rodrigo Moura do canal R Moura Tech, seguindo mais uma temporada de análises e dicas. Hoje eu vou estar mostrando a vocês como você deixa o seu PC mais rápido com o Wise Disk Cleaner. O que é o Wise Disk Cleaner, Rodrigo? Ele é um programa muito útil e tem várias utilidades, inclusive eu estou aqui no site deles agora. Vocês vão acessar wisecleaner.com. Isso digitando no seu buscador de Google ou Bing, você já tem acesso ao site. Vocês vão vir em produtos ou products, Wise Disk Cleaner. Vocês vão clicar nele e vão fazer o download. Logo feito o download, a gente vai abrir o programa. E é aqui que a mágica vai acontecer. Aqui ele vai perguntar se eu quero atualizar o programa, porque eu estou usando uma versãozinha menos nova, que eu não vou atualizar no momento. Bom, como é que a gente vai fazer? A gente quer fazer aquela limpeza de entulho no Windows. Às vezes a gente faz uma atualização do sistema, sempre fica os arquivos sobrando, sempre fica uns pacotes de instalação. O Windows tem um ruim disso, né? A gente faz uma atualização mais pesada, principalmente no Windows 10, e ele acaba deixando alguns pacotes de atualização xeretados no sistema, né? Limpar o cache do navegador, você que quer deixar o seu navegador limpinho, sem resquício de navegação e etc. E os rastros são assim, eu não marquei todas as opções, que isso pode interferir no funcionamento do sistema e do próprio navegador, mas os rastros geralmente são atualizações do próprio navegador, de alguns outros programas, atualização de pacotes do Windows, dos seus componentes, que não é legal a gente marcar todos juntos. A gente deixa aquele quadradinho em negrito, que significa que a gente só selecionou algumas opções. Eu fiz a minha seleção aqui manual, de acordo com aquilo que eu achei mais seguro deletar, e eu clico em escanear. Quando eu clico em escanear, ele vai aparecer em megabytes a quantidade de arquivos ou de tarefas que ele achou para deletar. Ele também vai perguntar o seguinte: no meu caso eu deixei o Microsoft Edge aberto, e o programa ele só faz a limpeza se você fechar o navegador. Como não é necessário limpar o cache e os cookies do meu navegador no momento, eu vou clicar não. Mas se vocês preferirem deixar o navegador como zero, vocês podem marcar essa opção. Como eu uso dois navegadores, Mozilla Firefox e Edge, ele vai procurar nesses dois a maior parte de cache de navegação, que foi por volta de 1 GB, e arquivos do Windows assim que não são mais necessários, ele localizou por volta de 344 MB. A gente vai clicar em limpar, ele vai efetuar a limpeza, e quando ele efetuar a limpeza, você vai ter, além de um espaço em disco maior, vai te proporcionar um desempenho melhor. Por quê? Porque quando a gente tem arquivos desnecessários no Windows, provenientes de atualização, ou programas que a gente baixa e não apaga o instalador, ou instalações mal sucedidas, elas simplesmente tendem a deixar com que o teu HD ou SSD tenha lentidão na procura de arquivos associados a estes. Por exemplo, você está usando o navegador está instalado no seu computador. Quando você não faz uma limpeza regular de histórico de navegação, de cache, etc., esse acesso, pelo menos o acesso do sistema ao aplicativo, tende a dar um pequeno atraso. Isso pode ser imperceptível em alguns computadores mais modernos, mas como a gente foca no PC de pobre, né, o nosso PCzinho básico de cada dia, patrocinado pela nossa querida Positivo, que inclusive hoje em dia melhorou muito os seus produtos, isso vai fazer uma diferença. Tem muita gente ainda que tem computadores com processadores dual core, 2 GB de RAM, no máximo 4, às vezes usa uma versão do Windows mais desatualizada. Muita gente ainda está no Windows 7,
Lembrando que o Windows 7 não é mais seguro usar, não temos mais atualizações de segurança. O uso do Windows 7 é por sua conta e risco. Porém, o Windows 7 ainda tem uma compatibilidade muito maior de drives com alguns dispositivos, principalmente o pessoal que está usando placas mãe AMD2 ou AMD2+, ou socket 775 da Intel. Você ainda percebe que ele não está totalmente otimizado os drives para essas placas mães em questão. Pronto, a limpeza foi feita no limpador comum. Conseguimos aqui 1,31 GB de espaço e removemos mais de 350 rastros, no total 354. O que é o limpador avançado? O limpador avançado, ele procura em camadas mais profundas do seu sistema arquivos que sejam de natureza inútil e liberar mais espaço. Aqui eu não faço muita questão de fazer com frequência, porque geralmente o que ele localiza, arquivos thumbnails, de extensão de foto, temporários de acesso a determinado aplicativo. A maioria das vezes, como vocês podem ver na descrição, tudo arquivo temporário. E geralmente a obtenção de memória é muito pequena. Nessa aba limpar o sistema, no qual eu informo a vocês usarem com muito cuidado, é o seguinte: aqui eles vão dar a opção de você limpar arquivos de instalação do Windows. Se você já fez o download de atualizações regulares do seu Windows e já foram instaladas, é recomendável você remover, porque ela ocupa espaço e com o tempo ela tende a fragmentar muito. Isso faz com que o acesso a determinadas áreas do computador tende a ficar mais lento. Recomendado remover. O cache de referência também do instalador, geralmente são programas que você baixa, vai instalando e ele vai deixando uma cópia de sombra para poder ser instalado com mais rapidez no seu sistema. Não é necessário você ter esse tipo de arquivo no computador, então é recomendado você remover pelo programa. O que tiver como opcional, o nome já diz, você tira se quiser, não vai impactar na performance e muito menos na funcionalidade. Geralmente são arquivos de ajuda, papel de parede, fontes e etc. Aqui a gente vai remover. Ele cria automaticamente um ponto de restauração. Dependendo da sua máquina, ele pode demorar um pouquinho a realizar esse procedimento. Geralmente, quando vai se remover arquivos de instalação do Windows, ele costuma demorar um pouquinho, até porque estamos se lidando com arquivos do próprio sistema e isso tende a levar um pequeno tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui mexer. Não consigo mexer no programa por enquanto, tenho que aguardar. Agora foi. Arquivos removidos. Não foi removido totalmente o espaço que ele dizia liberar, provavelmente por conta de algum arquivo mais importante que o sistema preferiu manter, até para manter a sua funcionalidade. Essa parte aqui é a minha parte mais interessante: desfragmentação de disco. Rodrigo, o que é desfragmentação de disco? Você imagina que você acabou de arrumar o seu guarda-roupa de roupas, óbvio, só que assim, você tem 20 camisas e essas 20 camisas elas estão guardadas em várias partes do seu armário. Vamos supor que o seu armário tenha 4 divisórias. Você tem espaço para guardar uma parte camisa, uma parte roupas íntimas, outra parte calças, outras partes bermudas e afins. Só que você guardou uma camisa, depois você guardou uma bermuda em cima, você guardou uma roupa íntima em cima. Aí, como você for procurar determinada roupa, você vai fazer o que? Você vai gastar tempo para poder achar essa roupa. Por quê? Porque você guardou da forma errada. A fragmentação do Windows ela funciona dessa forma. Quando você instala um determinado programa, geralmente quanto maior o espaço ocupado por esse programa, maior a fragmentação, ele tende a espalhar o acesso a esses arquivos por determinadas áreas do disco. Ele vai ocupar, por exemplo, um jogo com 40 GB, vai ocupar os 40 GB
que ele exige, porém ele vai espalhar essa instalação, esses 40. Bom amigos, voltando com o conteúdo do canal, que eu tive um probleminha aqui com a gravação. Eu ainda não comprei a licença do Bandicam, então por isso eu tô com pouco tempo de gravação. Mas resumindo o que eu vinha falando anteriormente na primeira parte do vídeo, esses arquivos de instalação são jogados para determinados setores do disco, e quando o sistema for acessar esses arquivos, ele vai custar a achar cada bloquinho. Cada arquivo fragmentado é como se fosse uma roupa fora do lugar. É como se fosse uma montagem de um muro, como se fosse fazer um muro e você não alinhasse os tijolos da forma correta. Então o que a gente faz aqui? Eu não vou fazer o procedimento todo porque isso custa muito tempo. Como eu disse, quanto maior o espaço consumido pelos programas, mais fragmentos vai ter, e por sua vez mais tempo o programa leva para desfragmentá-los. Aqui, para resumir rapidinho, eu vou mostrar 3 opções. Nós temos as opções de, na verdade duas, né? Que analisar não é uma opção, é praticamente a função do programa. Aqui ele vai analisar o tanto de fragmentos que o sistema vai achar na instalação dos programas. Geralmente, gente que adora jogar, esse tipo de programas, os jogos, são os que mais se fragmentam. Geralmente são arquivos gigantes, divididos em várias partes, e isso até impacta um pouco na performance de carregamento do jogo. Às vezes a gente percebe que o jogo está demorando um pouquinho a carregar. Para quem ainda é usuário de HD, é bom sempre estar desfragmentando o disco. A opção desfragmentar, ele vai apenas arrumar a bagunça gerada por esses arquivos. Ele vai reorganizar todos os arquivos em determinados blocos para que o acesso seja mais breve possível. Na otimização, ele vai desfragmentar e vai fazer com que esses arquivos tenham incidência mínima de fragmentação. Isso é muito bom para nós usuários de HD, que como vocês podem ver, eu tenho HD e tenho SSD. Eu não uso SSD para o Windows porque esse SSD está com um setor defeituoso, então eu isolei esse bloco defeituoso, mas não pude confiar de instalar o sistema pelo fato de ele apresentar constantes telas azuis. Então eu uso o HD como armazenamento de dados assim comuns, e o SSD que eu consegui particionar e isolar o bloco defeituoso eu uso para instalar os meus jogos. Bom, aqui eu vou encerrar mais um vídeo. Eu espero que tenha sido esclarecedor a todos. Sigam essa dica, procurem sempre fazer uma faxina, uma manutenção no PC, porque a gente vai deixando para lá, e quando a gente mais precisa do computador ser ágil, ele acaba se tornando uma pedra no sapato para a gente. A tecnologia ela evolui, mas ainda precisa de cuidados. E esse é o cuidado que a gente deve sempre ter. Lembrando que essa é uma das partes das dicas e análises no qual eu estarei apresentando no canal. Eu vou voltar com uma parte 2 explicando melhor sobre limpeza e desfragmentação do registro e otimização para o uso rotineiro do Windows, ativar cache L2 para quem tem processadores antigos, configuração de drive de placa de vídeo para quem usa de placa de vídeo com menor potência, otimizá-la para melhor desempenho. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo, isso vai estar ajudando muito a minha pessoa cada vez mais produzir conteúdos e não deixar vocês desamparados com os mesmos. E vou encerrando mais um vídeo. Um forte abraço, fui, valeu!